E aí, terceirão, tudo bom, beleza? Estamos aqui de volta para responder com vocês algumas questõezinhas relacionadas ao capítulo 2 da frente B, Reformas Religiosas e Renascimento Cultural, né? Eu falei para vocês que esse conteúdo é bem extenso e hoje, como a gente iniciou essa semana, né, as reformas religiosas, nós vamos responder algumas questões referentes ao conteúdo da reforma protestante, tá? Lembrando aí que o conceito da reforma, ele é importante, porque segundo o Jean Delumeau, a reforma vai fazer com que protestantismo e catolicismo agissem um sobre o outro, né? A transformação de um vai ajudar a modificar o outro, né? E um vai agir sobre o outro, tá? É importante destacar também, né, que as influências que o Lutero vai ter não vão ser apenas inquietações dele, né? Só que ele vai ser o primeiro, pelas consequências do que fez, a romper, né, com a Igreja Católica, né? Nós vimos que outros teólogos importantes antes deles vão fazer isso, né, na tentativa de reformar a Igreja, como Agostinho, né, que defendia a ideia da predestinação, da iluminação divina, do livre-arbítrio, né? É um grande filósofo aí da Idade Média. Nós vimos também que o Erasmo de Roterdã também vai fazer isso, criticando a corrupção dentro da igreja, a moral, né, a venda de indulgências, né, e também os dogmas de fé. Vimos também as influências principais de Lutero, que é o John Wycliffe e o Jan Hus, né? O Jan Hus ou John Hus, né, como existem traduções aí diferentes, eu coloquei da forma como coloca o Jean Delumeau, tá? O John Wycliffe, que é um teólogo inglês, que vai defender a necessidade, né, da infalibilidade das escrituras, né? Dizer que nenhum homem é infalível, né? A única coisa que é infalível é a Bíblia. Vai defender que a Bíblia deveria ser um instrumento, né, para que a população pudesse ter acesso a ela, e assim ele vai traduzir a Bíblia, né, do latim para o inglês, vai adquirir aí alguns servidores, vai influenciar o pensamento aí do puritanismo, do presbiterianismo, né, na Inglaterra, no Reino Unido, mas vai inspirar principalmente o pensamento de Lutero, né, como se apropriando das suas ideias teológicas para construir a livre interpretação da Bíblia, né, como um dos princípios do luteranismo. E o Jan Hus vai defender a salvação somente pela fé, né, buscada, né, nos documentos da Igreja Primitiva, Dies Arriae, né, que mostra que mesmo você praticando boas obras, mesmo você, né, precisando das indulgências, né, você só conseguiria adquirir a salvação se você tivesse fé em Deus e fé naquilo que você acredita em relação às obras, tá? E a partir daí, o pensamento de Lutero vai ser estruturado, né, com o terceiro e grande princípio, que vai mexer com a hierarquia dentro da igreja e com o poder institucional, né, que é o sacerdócio universal, que qualquer, né, homem que tivesse acesso aí a uma boa educação, né, e estudasse teologicamente a Bíblia, podia ser um sacerdote, tá? A partir dessa breve explanação, nós vamos pegar as questõezinhas para responder, tá? Vai passar aí o slide para ver quais são as questões que a gente vai ver hoje, tá bom? Presta bem atenção. Seria bom o Eric participar da nossa live para nos ajudar, né? Já que ele conhece bastante sobre esse assunto, né? Se formou aí há pouco tempo em teologia, né? Seria uma boa ajuda nas aulas, né, sobre o tema. Gente, a gente vai responder aí a questão 4, 6 e 7, né, do DH, né, da página 666 e 667, tá? E aí, vocês devem assistir, né, o QR Code, porque aí nesse capítulo tem 3, certo? Mas eles são importantes. Esse aqui, né, são as reformas religiosas e a crítica à Igreja Católica, a reforma luterana. Vai falar especificamente da reforma luterana, que
foi o foco da nossa primeira aula sobre a reforma, tá? Então vou abrir aí o meu livro digital para a gente começar. Pronto. Gente, vou colocar já nas questões, tá? Aqui tem algumas questões dos dois conteúdos, nós vamos responder, né, algumas questões referentes à reforma. Responder a 4, né? A 6 e a 7. Mais um pouquinho d'água, tá? Ó. É um texto aí do Christopher Hill, um dos grandes nomes da história social inglesa, né? E ele vai falar sobre a reforma na Inglaterra. Diz assim, ó. Deixa eu ver se a questão que eu estou vendo é mesmo essa. É, tá? Ó, a reforma, a respeito da sua hostilidade, né? A magia estipulara o espírito da profecia. Está tentando dizer que a partir de se apropriar da Bíblia como um instrumento religioso, os homens também começavam a interpretar ela livremente, né? A abolição dos intermediários, está se referindo aqui aos sacerdotes, certo? Ao padre, né? Aos bispos, né? Entre o homem e a divindade, bem como a ênfase na consciência individual, deixavam Deus falar diretamente aos seus eleitos, né? Sem intermediários, né? Sem os membros da hierarquia da igreja. Era obrigação destes tomar conhecida a sua mensagem. E Deus não fazia acepção de pessoas, né? E preferia falar a John Knox do que com a rainha. Está dizendo que Deus preferia falar, né, com as pessoas das classes populares do que falar com o alto escalão da nobreza, né? Com a rainha Maria Stuart da Escócia. O próprio Knox agradeceu a Deus ter lhe dado o dom de profetizar, né? O dom de se tornar, né, um pastor. Que assim estabelecia que ele era um homem de boa fé. Na Inglaterra, as décadas revolucionárias deram ampla difusão ao que praticamente constituiu uma nova profissão, a do profeta, certo? Daqueles homens que chegavam e pregavam para o povo, né? Que defendiam a livre interpretação da Bíblia, a exemplo do que fez o John Wycliffe, né? Quer na qualidade de intérprete dos astros, né? Ou nos mitos populares tradicionais, ou ainda da Bíblia. Lembrando que um dos livros muito famosos do Christopher Hill, né, que eu gosto bastante, é a Bíblia inglesa. Ele vai mostrar como a Bíblia era utilizada como um instrumento revolucionário durante a Revolução Puritana, né? E um dos nomes que vai utilizar, né, a Bíblia para debater junto com o movimento de massa a necessidade, né, da liberdade religiosa, porque o anglicanismo vai começar a perseguir as outras religiosidades católicas e também as religiosidades protestantes da Inglaterra, como o puritanismo, como o presbiterianismo, né? E o John Knox vai ser uma pessoa importante nesse contexto aí, né? Não apenas da reforma, mas também nas ideias revolucionárias, né? E também no contexto da Revolução Puritana. Christopher Hill, O Mundo de Ponta Cabeça. Excelente livro. Vamos lá. Assim, ó.
O texto se refere ao ambiente político e religioso da Inglaterra no século XVII. A esse respeito, é correto afirmar, né? A insatisfação popular na Inglaterra era decorrente da perspectiva protestante, de manter os sacerdotes como intermediários entre Deus e os homens. O texto fala de manter intermediários entre Deus e os homens ou de retirá-los, certo? O texto fala de retirá-los, né? Do homem ter livre acesso às escrituras sagradas. E o próprio John Knox, que era uma pessoa comum, Deus preferia, segundo o texto, falar com ele do que falar com a nobreza. Então o item A está falso, certo? B. Os revolucionários basearam-se em princípios estritamente racionais e científicos, em uma nítida ruptura com as crenças e o profetismo da época. Falso. Segundo ele, uma das profissões que cresceu bastante nesse período era a profissão do profeta. Aquele cara que tinha influência política e religiosa nas massas populares, né? O item B também está falso. C. Apesar de todas as disputas religiosas do século XVI e XVII, né, os monarcas ingleses mantiveram-se neutros, né, o que permitiu a preservação da monarquia. Pelo contrário, os monarcas ingleses vão criar uma nova religiosidade no contexto da reforma. Através do famoso ato de supremacia, o Henrique VIII vai romper com o poder da Igreja Católica na Inglaterra, vai se tornar líder político e religioso da própria Igreja Católica na Inglaterra, vai expropriar as terras da Igreja e vai distribuí-la entre ele e os nobres, né? E ainda vai, através da religião oficial, o anglicanismo, né, que era a nova religião católica, perseguir católicos e também as outras vertentes do protestantismo, né, como o puritanismo, como o presbiterianismo, né, e outras religiosidades, né, que haviam na Inglaterra fora a religião oficial, tá? Por isso que o item C está falso. Eles não se tornaram, né, neutros. Pelo contrário, eles tinham um debate político e tinham também uma política de perseguição às outras religiosidades. O item C está falso. D. Para os revolucionários ingleses, Deus considerava apenas os parlamentares como pessoas aptas a transmitir a doutrina e indicar o caminho à salvação. Será? Né? Quer dizer que o homem mais comum e pobre, como John Knox, né, que não nasceu em um berço de ouro, mas que podia se tornar um parlamentar, será que Deus preferia falar com ele do que com a rainha? Por que ele vai defender que apenas os parlamentares, né, tinham aí, né, o poder de transmitir a doutrina e de indicar os caminhos da salvação, né? É a mesma coisa de dizer que a livre interpretação da Bíblia não existisse, né? Se ela tivesse apta apenas para uma elite intelectual, proprietária, né? Então o item D também está falso. Vamos lá. Item E. A movimentação revolucionária esteve vinculada aos conflitos religiosos decorrentes da chamada Reforma Protestante, iniciada no século XVI. Isso mesmo, certo? Justamente isso mesmo. Os conflitos religiosos estavam relacionados, né, à questão da reforma, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos, né, para a questão 6 e 7. Vou só colocar aqui rapidinho, certo? O notebook na tomada porque está descarregando. Só um instante, problemas técnicos, né? Pronto, resolvido. Resolvido. Tá? Vamos lá. Questão 6. John Wycliffe, né, 1320-1384, século XIV, né, propunha o retorno à igreja pura, pobre, defensora de uma economia coletiva, né. O inglês Wycliffe era contra as propriedades da igreja, era contra a própria igreja condenar a usura e ao mesmo tempo
né, ser uma grande proprietária de terra, uma grande acumuladora de bens, né? O que também desagradava a burguesia nascente, defensora exatamente da mesma propriedade, ou da propriedade, né? Mas era condenada por usura, né? A igreja defendia a usura, né? Que você não podia emprestar dinheiros a juros, né? Viver do comércio era algo errado, né? E principalmente a política da acumulação, né? Que vai ser justificada pelo calvinismo, né? Suas ideias reformistas alimentaram as insurreições camponesas em 1381, das quais participou pessoalmente. Foi excomungado em 1382. As críticas de Wycliffe deixaram as marcas em seus discípulos, sobretudo porque ele era contra as indulgências. Mas ele era também contra os sacramentos, contra os santos, e propunha ainda uma reforma dos costumes políticos. Adepto de Wycliffe, né, o tcheco Jan Hus, ou John Hus, né, ou Jan Hus, né, atacou em 1402 o clero católico, né, denunciando como um conjunto de príncipes não espirituais, verdadeiros potentados terrestres. Considerado herético, foi condenado à morte na fogueira em 1415. Dois dos teólogos que vão inspirar o pensamento do Lutero, né, o John Wycliffe e o Jan Hus, ou John Hus, certo? Carlos Guilherme Mota, né, A História Moderna e Contemporânea, 1989. Diferente de John Wycliffe e Jan Hus, Martinho Lutero não teve o mesmo destino trágico. Ainda que fizesse críticas próximas a dos heréticos dos séculos anteriores, né, ou melhor dizendo, dos teólogos dos séculos anteriores, essa condição de Lutero deveu-se ao quê? Vamos lá. Letra A. A proteção que recebeu de uma parte dos príncipes alemães, verdadeiro. Que queria os bens da igreja, verdadeiro. E das condições particulares da Alemanha, ainda não unificada, verdadeiro. Aonde os camponeses questionavam os tributos e as obrigações civis, verdadeiro. Pontinho na A, certo? Apesar do Lutero ter condenado as revoltas camponesas, né, elas vão apoiar o seu pensamento. B. A radicalização ligada com os setores marginalizados da sociedade alemã, como os camponeses e trabalhadores das cidades, desvinculado das corporações de ofícios e independente dos setores urbanos, falso, certo? Lutero vai condenar as revoltas camponesas pelo seu próprio caráter de classe, né? Inclusive vai dizer que mesmo por motivos certos, a classe pobre, a classe da ralé, não podia questionar os direitos de propriedade da época, certo? E o item B está falso. C. A sua capacidade em conciliar a rigidez dos dogmas do cristianismo medieval com o mundo em eterna mutação, associando o teocentrismo aos modelos da ciência moderna. Não, o item C também está falso. Não existia essa tentativa de unir a igreja e a ciência, né? Isso aí, se a gente puder dizer assim, é parte do pensamento do Renascimento, não do Lutero, tá? D. Ao reconhecimento que fez dos heréis medievais como críticos ingênuos e ineficazes. Pelo contrário, os caras inspiraram o pensamento dele, né? Não foram tratados como gênios ineficazes, pelo contrário, inspiraram, né, as suas críticas e a sua fundamentação, inclusive teórica do protestantismo, né? Teórica da sua doutrina luterana, né? Aceitando, né, a livre interpretação da Bíblia, no caso do John Wycliffe, e a salvação somente pela fé, né, no pensamento do John Hus. Então, entender também está errado. Letra E. A aceitação pela nobreza alemã devido à proposta de separação entre as coisas do Estado e as coisas da religião. Essa tem um pouquinho de verdade. Que interessava especialmente a essa camada social. Opa! E aí? Presta bem atenção, certo? Parte da nobreza alemã apoiou Lutero, outra parte não. Elas ficaram, né, na dieta de Worms do lado do rei, né? Inclusive pediram a expulsão do Lutero dos territórios de Augsburgo, né? Por isso que o item E também está falso.
O item correto da questão, certo? É o item A, né? A proteção que recebeu de uma parte dos príncipes alemães requeriam os bens da igreja e das condições particulares da Alemanha ainda não unificada, onde os camponeses questionavam os tributos e as obrigações. Essas foram as consequências que fizeram com que o luteranismo se espalhasse para além dele mesmo, certo? É o item correto da questão. Questão 7. Rapaz, essas questões são grandes, né? Vamos lá para a última questão. PUC do Rio de Janeiro. O ódio contra o clero, muito extenso, desempenhou seu papel. A cobiça, o endividamento, os cálculos políticos também devem ser levados em conta, né? Mas a mensagem dos reformadores respondeu: isso é indubitável, há uma intensa sede espiritual que a igreja oficial foi incapaz de satisfazer. Os pregadores da reforma não necessitavam de nenhum apoio político para atrair seus partidários, com certeza, né? Porque eles não tinham acesso às Sagradas Escrituras e agora eles podiam ter acesso à verdade, né? Ainda que esse apoio se fizesse necessário para consolidar os resultados alcançados pelo ataque inicial dos profetas, né? Pelo ataque inicial dos reformadores, né? Não se pode esquecer que em seu início a reforma foi um movimento espiritual com uma mensagem religiosa. Lucian Febvre, né? Aí citado pelo Ademar Martins, né? História Moderna através de textos. Em relação ao movimento religioso que atingiram a Europa no século XVI, em relação à reforma, né? E esse contexto é incorreto afirmar, certo? Ele quer o item errado, tá? Letra A. Lutero, apesar de ter sido o primeiro teólogo a se posicionar de forma contrária à igreja, apresentava como um dos dois pontos centrais do seu questionamento a condenação da prática coordenada pelos próprios membros do clero católico da venda de indulgências, de relíquias e de cargos religiosos. Verdadeiro, certo? É uma das críticas de Lutero é a venda de indulgências, de simonias e também de investiduras, tá? Ele quer errado. B. As reformas religiosas levaram a Europa a testemunhar sangrentas rebeliões e guerras. Verdade. Que apesar de figurarem como motivadas por questões de cunho estritamente religioso, estavam também associadas a disputas políticas ou a insatisfações das camadas menos favorecidas da população. Verdadeiro. Pontinho na B. Certo? Na verdade, ele quer errado. Então a e a B não é a nossa questão. Não é o nosso item correto. Item C. O anglicanismo surgiu na Inglaterra sob o governo de Henrique VIII. Este, sendo um religioso fervoroso, nem era, viu? Começou a questionar e posteriormente a criticar alguns dogmas, como o sacramento do matrimônio e o celibato. Essa discordância teve como consequência a ruptura definitiva com a Igreja Católica. Pontinho no C. Primeiro, porque o Henrique VIII não vai fazer isso porque ele era um religioso fervoroso. Ele fez isso porque ele queria separar-se e não podia, certo? Porque era proibido, né, o direito de divórcio. Segundo, o verdadeiro objetivo dele nem era esse. O verdadeiro motivo dele querer, né, ter o poder institucional da Igreja Católica era justamente em se apropriar dos direitos de propriedade e dos bens da Igreja na Inglaterra, certo? Esse foi o motivo do anglicanismo surgir através do ato de supremacia. Então o item C está falso. Vamos olhar os outros para ver se tem um mais falso que esse. D. A Contra-Reforma foi a resposta dada pela Igreja Católica a partir de duas frentes de ação. Por um lado, procurou corrigir algum desvio de conduta de seus membros, alvos recorrentes de ataques dos reformadores, e por outro lado, reafirmou seus dogmas que foram condenados pelas novas religiões. Verdadeiro. Certo? Item E. O calvinismo pregava a devoção, a oração e o trabalho como valores edificadores daqueles que, segundo a doutrina da predestinação, estariam encaminhados ao paraíso. Verdade. Certo? Os homens que não tivessem de acordo com esses valores sinalizariam que o seu destino seria a danação do inferno. Verdadeiro. Então o único item que está errado é o item C. O item da questão é o item C. Anota aí, galerinha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa explanação,
tá? Continue acompanhando aí o nosso canal do CPM no YouTube. Olhem a Agenda Edu, porque lá vai estar o calendário de postagens das videoaulas. Participem da nossa live na sexta-feira, né? E aí, era importante o Eric participar para dar uma canja com a gente e tal, para poder falar um pouco sobre a reforma, já que ele é um colega nosso formado aí em teologia, no curso que ele fez, né? É importante, né? Vai ajudar muita gente no debate, né, do texto, né? E também no debate aí na live, tá? Gente, um grande abraço, até a próxima e não esqueça de fazer a atividade do portal, tá? Tem muita gente não fazendo. Até logo.